Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Paulo de Tarso de Vinhedo, São Paulo. Eu sou o Leandro e hoje nós iremos falar sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador, no qual nós estaremos abordando os itens de 1 a 5, o jugo leve. E antes de nós iniciarmos o nosso estudo do Evangelho de hoje, quero convidar a todos para que a gente possa fazer uma pequena prece. Mestre Jesus, querido mestre amigo, lhe pedimos, mestre, que o Senhor esteja conosco mais este dia, nos iluminando, abençoando, guiando e orientando para aprendermos o teu Evangelho. Pedimos também o concurso dos benfeitores espirituais para que eles possam estar conosco, nos auxiliando, para que possamos aprender este Evangelho maravilhoso que o Senhor nos deixou e aplicá-lo todos os dias de nossas vidas. Que assim seja. Então, antes de começarmos, eu quero trazer para a gente a leitura das anotações do evangelista Mateus, capítulos 11, versículos de 28 a 30, que nos diz assim: Vinde a mim, todos os que andais em sofrimento e vos achais sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então a gente começa a pensar um pouquinho nesse ensinamento do mestre querido, que ele fala sobre o seu jugo e o seu fardo leve, e a gente começa a lembrar um pouquinho de como Cristo opera em nossas vidas. Como Cristo opera na vida de cada um que busca nele o consolo. Então, todo espírito encarnado ou reencarnado, a gente nasce com um percentual de expiações, de provas e de planejamento para o futuro. Ninguém encarna apenas para expiar ou para provas, é uma mistura desses três quesitos. E parte da nossa vida, então, ela é para expiações, que é onde a gente acaba cumprindo alguns resgates e quitando alguns débitos adquiridos em existências anteriores. As provas são para que nós possamos aprender e testar as nossas virtudes, como paciência, fidelidade, bondade, honestidade, capacidade de perdoar. E o planejamento para o futuro é porque nós somos seres divinos. Nós somos criaturas de Deus. E Deus quer que a gente atinja a nossa pureza espiritual para a glória eterna. Então, para isso, a gente precisa aprender agora como planejar esse futuro e como conquistar este futuro. Ou seja, semeando e depois colhendo. Importante a gente lembrar que esses 3 percentuais de expiações, provas e planejamento para o futuro varia de pessoa para pessoa. Cada um tem uma necessidade maior ou menor em um ou outro. E que é importante a gente ter essa consciência também, para que a gente não viva uma vida ilusória, uma vida, né, de que tudo vai ser perfeito para sempre, que a gente sabe que não é bem assim. E aí, quando a gente pensa na natureza da consolação de Jesus, a gente começa a lembrar do Evangelho do Mestre, a gente sabe que ele nunca nos prometeu sombra e água fresca. Ele sempre nos afirmou que o seu jugo é suave e o seu fardo é leve. Mas ele mostra também que nós devemos ter disciplina para evitar a acomodação e a gente ter o nosso desenvolvimento espiritual, já pensando no nosso planejamento para o futuro. E como é que a gente evita esse acomodamento? Através do jugo disciplinador que o Mestre nos deu. É como, por exemplo, quando a gente vai ao nosso trabalho, a gente desenvolve a nossa vida profissional, a gente tem horário para chegar, a gente tem responsabilidades, a gente tem tarefas para serem entregues, reuniões para participar, e a gente tem que ter uma disciplina para tudo isso, para que a gente consiga entregar para o nosso empregador aquilo que a gente tem combinado, que a gente tem contratado. E o mesmo é com Jesus. Eu lembro que, numa das anotações de Chico Xavier, ele disse que nós não viemos a este mundo para nadar em um mar de rosas, né? Porque a gente, né, nós todos somos espíritos altamente endividados. Que o passado ele ainda fala muito alto dentro da gente e a gente carrega, né, com o nosso perispírito muitas marcas de existências anteriores e que isso torna os nossos instintos muito primitivos e que
o mais importante para a gente, ele nos diz nessas anotações, é que nós devemos aceitar os outros como eles são, para que os outros possam também nos aceitar como nós somos, com todas as nossas virtudes e com todos os nossos defeitos. E aí, quando a gente pensa no fardo que a gente carrega, nós, muitas das vezes, a gente carrega mais peso do que o necessário. Então, por exemplo, pesos como não saber envelhecer, o peso do ciúme, o peso de ter que ser o melhor o tempo todo, de ter que ter o melhor carro, a melhor casa, a melhor roupa, fazer a melhor viagem. Isso são pesos que não agregam nada em nossa vida. Outros pesos, por exemplo, como o apego às coisas materiais, o ciúme, o ódio, a ambição e a mágoa, que são pesos terríveis que a gente carrega e que são desnecessários, né? Quando Jesus disse a nós, vinde a mim e eu vos aliviarei, ele está exatamente tirando de nós todas essas cargas que nós não precisamos carregar, todas essas cargas desnecessárias em nossa vida, e ele dá cargas, fardos mais leves para a gente carregar, como por exemplo, o do perdão, a da caridade, do amor, da tolerância, da benevolência. Jesus ele nos disse, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, o que é ser humilde, né? A humildade, na verdade, ela não se vê com os olhos, porque as aparências elas enganam, né? A humildade, na verdade, tem a ver com o nosso coração, tem a ver com a gente saber reconhecer, na verdade, os aspectos da humildade. E como é que a gente faz isso? Reconhecendo o valor no outro, saber que o nosso irmão, o nosso semelhante, ele é tão importante quanto a gente é. Né? E que algumas pessoas, elas são mais ou menos evoluídas do que as outras. É um processo natural, né? Através do conhecimento que nós adquirimos e das experiências que nós vivemos. Paulo de Tarso, nos seus ensinamentos, em uma das suas epístolas, ele nos ensina que a evolução ela se dá por fileiras, que nós devemos ajudar quem está mais evoluído e também quem está menos evoluído. Né? Faz parte de um processo. E a humildade, segundo Paulo, é a gente ter a consciência de que quanto mais nós aprendemos, mais nós temos que aprender. Porque somente aquele que é ignorante é que tem certeza de tudo. Então, eu me lembro, né, também de uma frase de Nelson Mandela, que ele dizia assim que as pessoas muito fortes são aquelas mais brandas. Né? E Divaldo Franco também nos diz que um coração tocado pelo Cristo é um coração disciplinado e leve. E que quem conhece a Jesus jamais será o mesmo. Olha que coisa linda, né? Quem conhece a Jesus jamais será o mesmo. E aí quando a gente fala do Cristo Consolador, né? A gente vai buscar um pouquinho as anotações de São João, né? Do evangelista João, capítulos 14, versículos 15, 16, 17 e 26, que nos diz assim: se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei a meu Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o reconhece. Mas quanto a vós, conhecê-los-ei, porque permanecerá convosco e estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, ensinar-vos-á todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenha dito. Então, quando a gente pega esse trecho do Evangelho de Jesus, é importante a gente lembrar um pouquinho de alguns fatos históricos, né? De quando começa e de quando termina o Evangelho de Jesus, que é nesse trecho. O Evangelho de Jesus, ele começa numa festa, nas bodas de Caná, lembram-se? E esse trecho do Evangelho de Jesus, esse diálogo de Jesus com os seus discípulos, aconteceu logo após a última ceia. Então começou com um evento festivo e terminou com um evento festivo. Então Jesus ele sabia claramente da nossa dureza de coração,
que os seus ensinamentos, o legado do seu evangelho, ele seria esquecido por um bom tempo. Por isso que ele já havia deixado aos seus discípulos a mensagem de que o Pai enviaria um outro Consolador. E aí quando a gente pensa que a quem é este Espírito de verdade a quem Jesus se refere? Né? Então, a gente tem que lembrar da historinha de como o Espírito de verdade foi apresentado a Allan Kardec, quando ele estava finalizando o Evangelho segundo o Espiritismo, estava, vamos dizer assim, quase o material indo para a gráfica, e ele recebeu, através dos seus amigos espíritas da França, uma carta psicografada que diz assim, um trechinho. Um novo livro acaba de aparecer. É uma luz mais brilhante que vem clarear a vossa marcha. Há 18 séculos eu vim, por ordem de meu Pai, trazer a palavra de Deus aos homens de boa vontade. Essa palavra foi esquecida pela maioria e a incredulidade e o materialismo vieram abafar o bom grão que eu havia depositado em vossa terra. Há várias moradas na casa de meu Pai. Eu já lhes disse há 18 séculos. Estas palavras o Espiritismo veio fazê-las compreendidas. Então, esse é um trecho da Carta do Espírito de Verdade, que foi publicado na Revista Espírita, em Paris, 1864. Então, o que a gente começa a compreender através disso? Que os espíritos superiores, na verdade, ou os espíritos de hierarquia superiores, os espíritos mais desenvolvidos e evoluídos, eles já se sentem consolados porque eles passaram por todas as experiências e sofrimentos que nós estamos passando. Então nós lembramos que o primeiro Consolador é o Cristo. E o novo Consolador é a doutrina espírita, porque ela esclarece muitas coisas a nós. Por exemplo, ela nos esclarece que a morte é uma simples passagem para a vida imortal e que a vida ela não cessa. Ela também nos traz o esclarecimento de que há muitas injustiças no mundo, mas também nenhum injustiçado, que somente chega à nossa porta, a encomenda, o pacotinho que realmente tiver que chegar para nós. Né? E aquilo é certamente, aquilo que é nosso, melhor dizendo, certamente nos alcança, vai estar com a gente. Seja para o nosso resgate, né? Ou para os nossos resgates, ou para a nossa própria premiação. A justiça divina, ela rege os nossos destinos, então não há nenhum injustiçado. E o importante também que a doutrina espírita nos traz, o esclarecimento, é que a gente tem a possibilidade de nos aperfeiçoarmos e nos corrigirmos a todo momento, e que a gente não tem que perder tempo nos martirizando, nos lamuriando, reclamando das coisas. Simplesmente é levantar a cabeça e a gente corrigir aquilo que está errado. É a lei da evolução, na qual todos nós estamos inseridos. E a lei da evolução, ela não é uma lei de correção, uma lei de punição. Muito pelo contrário, ela é uma lei de aprimoramento. E quando a gente pensa também nisso, assim, que um consolo muito grande que a doutrina espírita ela nos traz é que nós temos, ou devemos ter a consciência de que toda expiação e toda prova, ela tem dia e tem hora para acabar. Ah, Leandro, mas você está me dizendo então que acabando essa prova, essa expiação que eu estou vivendo aqui, eu não vou ter mais nenhuma na minha vida. Não, não é isso. É que todas elas têm dia e hora para acabar. E é isso que nos dá esperança. Isso é que nos dá a visão da fé para o futuro. Porque você imagina só, se a gente viver sem fé, sem esperança, sem aquela luz no final do túnel, a gente entraria em desespero, não é verdade? E o consolo prometido por Cristo não é tirar a nossa dor ela vai estar lá. É tirar o nosso desespero. A gente continuará com dor, mas não mais desesperados, porque a gente vai entendendo a finalidade das coisas e o porquê de cada uma delas em nossas vidas, sabendo que as decisões do Criador para nossas vidas, elas são soberanas e são as mais acertadas. E aí quando nós pensamos nisso também,
Deus, ele não usa a força para o nosso aprimoramento, para o nosso burilamento. Ele usa o tempo. Nós somos, por exemplo, como uma montanha, que ela vai ganhando aquele formato, ela vai se esculpindo ao longo do tempo através das intempéries, ou seja, através de água, de chuva, de sol, de vento, de terremotos. É assim que ela se transforma. Aí eu lembro de um trecho de Emmanuel, no livro O Consolador, psicografado pelo Chico, que ele nos diz que o ser humano é como um diamante bruto, que ele precisa ser lapidado, que ele precisa ser cuidado por um ourives para que ele atinja o formato, a forma mais bela e mais perfeita. Então nós sabemos que temos a nossa consciência, sabemos que Deus transforma nossas vidas, que Deus, ele não é um Deus de punição, ele é um Deus de educação e que ele usa o tempo para nós nos corrigirmos e nos tornarmos conscientes de nossos erros. E lembramos também que Jesus, através do seu consolo, ele sonda os nossos corações. Ele sabe exatamente o que se passa no nosso coração, em cada íntimo de nossa alma, de nosso pensamento e de nossas ações e omissões. Ele sabe disso tudo. Jesus é o jardineiro divino e ele cultiva as nossas almas no seu silêncio. Isso foi dito pelo Espírito de verdade também. Então, a ideia de que nós estamos abandonados ou sozinhos é uma ilusão. A gente está sempre acompanhado pelo Mestre, pelos seus benfeitores espirituais, que são os nossos mentores, que nos acompanham desde o dia primeiro da nossa existência. E todos nós estamos e devemos estar sob o amparo do Cristo, para que a gente possa receber as bênçãos de Deus. E como nós ficamos sob o amparo de Cristo? Através das nossas orações, através das nossas preces, através da prática do amor e de caridade. E aí eu pergunto, né? Quanto tempo faz que a gente não conversa com Jesus? Quanto tempo faz que a gente não troca uma ideia com o Mestre? Através das nossas orações, no nosso mais íntimo, no cantinho do nosso quarto, no trânsito quando a gente está dentro do carro, até no nosso local de trabalho, numa instituição religiosa, um centro espírita, por exemplo. A gente, às vezes, esquece de conversar com Jesus. Então, quando nós conversamos com Jesus, quando nós nos entregamos a Ele de todo o coração, as bênçãos que nós recebemos em nossas vidas, elas vêm mais rápido e com mais força. E aí, lembrando um pouquinho ainda do Espírito de verdade, ele deixou algumas orientações muito importantes para nós, que ele nos diz assim: espíritas, e aí eu posso traduzir aqui também irmãos cristãos, né? Amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos, eis o segundo ensinamento. Todas as verdades se encontram no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. Eis que, além do túmulo, vozes clamam: irmãos, nada perece, porque Jesus é o vencedor do mal. Então sejam os vencedores da impiedade. Então, e aí eu trago para nós aquele ensinamento maravilhoso que Jesus deixou para nós através do seu Evangelho. Lembrai-vos de mim, porque eu venci o mundo. E nós, quando nos lembramos de Jesus, podemos vencer o mundo, podemos vencer todas as dificuldades, podemos vencer todas as batalhas que a vida nos oferece, porque nós sabemos que Jesus está no leme do barco da nossa vida. Ele nos direciona, ele nos guia e nos orienta. Ele não nos abandona jamais. Ele está lá no nosso barquinho, dirigindo o leme, enfrentando todas as ondas que vierem sobre nós. E nós sairemos de lá, firmes e fortes, cada vez mais preparados para seguirmos adiante na nossa existência, rumo à perfeição, à pureza de espírito que Deus deseja que todos nós tenhamos.
Meus queridos amigos, essa era a mensagem que gostaria de deixar a todos vocês no encontro de hoje. E antes de encerrarmos, eu convido vocês então para que a gente faça uma singela oração. Vocês me acompanham? Jesus querido, obrigado por estar no leme do barco da nossa vida, cuidando de nós. Ensina-nos, Mestre, a procurarmos sempre compreender tudo aquilo que a vida nos traz, para que nós saibamos de todo o nosso coração que tudo que o Senhor nos providencia é de acordo com aquilo que nós precisamos e de acordo com o nosso merecimento. Sê conosco, Mestre querido, hoje e sempre. Abençoa-nos com o teu infinito amor. Nós te amamos e te louvamos, hoje e sempre. Que assim seja. Queridos amigos, desejo a todos que fiquem na paz do Mestre Jesus e que Deus os abençoe abundantemente. Um grande abraço.